Oi, você, desejo que esteja em paz, que esteja feliz. Mais um episódio do ainda podcast Solution Hunters, o Despertar. Já estamos trabalhando, né, de maneira orgânica. Vocês estão vendo a gente trabalhar com os novos moderadores, transitando nessa sociedade, né, entre a Léria Consultoria e a Casa Luz. Então, essa organicidade, ela é muito verdadeira, autêntica. Isso acho que é um diferencial desse podcast. E, nesse sentido, vocês já me conhecem, quem está pela primeira vez entrando aí no nosso canal, eu sou o Rafael Juliano, eu sou coprodutor deste podcast e queria apresentar para vocês uma pessoa que cuida do nosso financeiro e é alguém muito voltado às questões políticas e tem grande facilidade de comunicação, coprodutor também desse podcast, e hoje moderará conosco essa conversa o Sérgio Martins, meu companheiro, né, Serginho. Obrigado, Rafael. Serginho, fica à vontade, pode se apresentar. Muito obrigado, Rafael, pelas palavras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou participando, mas já vínhamos conversando. Você cuida do nosso dinheiro, Exato. né? Eu estou aí na missão de cuidar do financeiro da Casa Luz e da sociedade agora do podcast, né? Que vai logo em seguida mudar de nome, vai passar por essa transição. Isso. Eu trabalho, então, na Casa Luz, sou sócio com a minha esposa e juntando com você agora, a gente está aí fazendo essa parceria. Vai ser um prazer enorme trabalhar com vocês. Serginho, como a gente chama, Serginho é administrador de empresas, é formado em contábeis e é uma pessoa de fino trato, dá prazer de conversar. Prazer de conversar também com essa pessoa que está conosco hoje para falar de política e vida, né? Alguém que eu admiro, alguém que se colocou à disposição para falar um pouco para o Montes Clarense, né? Esse povo tão carente de pessoas com ideias autênticas. Vou deixar que ele se apresente a você, o pré-candidato a vereador de Montes Claros nas eleições de 2024, Valci da Demócrata. Valci, é um prazer ter aqui você no podcast Solution Hunters Despertar. Obrigadão. Eu quero agradecer, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui. Estou vendo uma estrutura muito bacana mesmo. Você é caprichoso. O Sérgio, né? O homem das finanças aí, que vai brilhantar cada vez mais aí o podcast. Sou ruim em matemática, se não tiver. Mas então, eu estou muito feliz de estar aqui falando para a população de Montes Claros. Enfim, nós estamos chegando para o mundo, né? A internet dessas aberturas para nós. Fico muito feliz de você ter nos blindado, convidado para bater esse bate-papo, principalmente agora numa pré-campanha aproximando aí, né? E a gente tem uma história em Montes Claros, já é o 4º mandato aí, nas últimas eleições de 2024, 2020, né? Nós ficamos para trás aí por 40 votos, mas aí nós temos um trabalho voltado à inclusão de pessoas com deficiência, né? Que é a ADEMOC, né? A ADEMOC é uma associação de pessoas com deficiência que está no bairro aqui, Maracanã, bem na praça. Sim. E eu convido as pessoas para conhecer de perto. Enfim, temos uma história aí de praticamente 2 décadas, né? Sim. De questão política, questão social, enfim. A população de Montes Claros aí conhece um pouco do trabalho nosso, mas muita gente também ainda não conhece. Então é a oportunidade ímpar que eu estou tendo aqui com o Sérgio, com o Rafael, da gente falar das ideias, falar do propósito, né? Para que a gente possa conhecer. Então, Valci, nasci lá em Claros Poções, uma cidadinha pequena, 7 mil habitantes. A minha família veio para cá, eu cheguei aqui uns 5 anos de idade e comecei a estudar, sempre estudei em escola pública, lá no Antônio Canela, bairro São Geraldo, do lado do Major Prates. Formei em técnico em contabilidade, né, Serginho? Nessa época, contabilidade, o técnico tinha o valor de contador. Eu tinha até o registro CRC na época. Trabalhei muito nessa área, né? Meu primeiro emprego foi nessa área. Aí depois fiz administração de empresas. E, enfim, consegui meu primeiro emprego, foi na AMANS, Associação de Municípios da Área Mineira da Sudene, onde a gente começou um estágio na área contábil. Bacana. E de lá eu passei por todos os setores. Ainda tenho minha carteira registrada lá até hoje. Aí em 2005 surgiu a ideia aí de começar a participar dos movimentos sociais, surgiu a instituição ADEMOC,
onde nós começamos uma história lá. Sim. Começamos a cadastrar, legalizar documento, né? Contador gosta disso, né? Legalizar documento, estatuto, enfim. Existia a instituição, mas só tinha, na realidade, um estatuto. Não tinha um associado. Entendo. Aí começamos a fazer um trabalho de associar, captar essas pessoas, verificar o estado delas, enfim. Conseguimos montar essa instituição e colocar ela para funcionar. Bacana demais. Eu acho que antes de iniciar na discussão propriamente dita, na conversa, seria interessante, Rafael, você comentar sobre o princípio, o objetivo desse podcast. Isso, exato, né? Algo que nós conversávamos, né? Assim como o Valci, nós abrimos espaço para outros pré-candidatos e, no momento certo, candidatos virem roteirizar conosco, né? Inclusive, por lei, nós temos o direito de ter o voto secreto. Então, a ideia sempre foi de tornar esse podcast um podcast de utilidade pública. Então, o povo merece saber o que pensam os pré-candidatos. E, no momento certo, o povo merece saber o que os candidatos vão propor. Então, não estamos dizendo do que apoiamos e que nem apoiamos X ou Y. Estamos dizendo que nós queremos apresentar para você, Montes Clarense, a cara de quem possivelmente poderá nos representar no legislativo, né? A política tem que ter mais vida novamente. Política e vida em pauta, né? É o tema hoje, né? Política isso, e vida. Verdade. Política, quem fala, eu não gosto de política, isso não existe, né? Nós somos seres políticos, eu sou cientista social. Dentro da casa lá já tem uma política, né? Família, exato, já é uma política. Existe isso. Eu vou aproveitar nessa liga e convidar você que tem a sua pré-candidatura lançada, ou no momento, né, de agosto, aí, que puder já começar a campanha, venha roteirizar conosco. Aqui os investimentos são de fácil acesso. RE Estúdio, Valci está aqui para acompanhar, câmeras de alta qualidade, microfones, espaço, né? O Rodrigo e o Érico são os proprietários aqui da RE Mídia, então venham, façam seus jingles com eles aqui, altíssima qualidade. Eu queria começar, se você me permite, política e vida. Eu vou num ponto que você tocou e me fez bater o coração, né? Você concorreu a um pleito eleitoral anterior e por dezenas de votos você não foi eleito. Correto. E já tinha sido eleito anteriormente. Eu acredito que as pessoas precisam aprender com as experiências de pseudo-fracasso, porque eu não vejo isso como um fracasso. Eu acredito que isso te preparou e mostrou às pessoas que você é um militante 24 horas. Como foi isso, né? Perceber que por dezenas de votos você não estaria no legislativo e continuar. Entendi, Rafael. Você falou, então me veio isso. Bacana. Eu acho que é vida, né? Política é vida. Legal. Então, eu acho que serve de exemplo para todo mundo, o pessoal que está nos acompanhando. Eu aprendi que perder muitas vezes é melhor do que ganhar. 1000 vezes melhor. Sabe por quê, Serginho? Imagina você, eu vim da empresa, da Amazon, onde eu comecei a história. Sim. 2005, nós fomos eleitos, uma campanha super simples, humilde, só com voluntários, pessoas que acreditavam que precisava de uma representação, e nós fomos. E para quem não sabe, eu tenho uma deficiência, né? Sim. Eu tenho uma deficiência, que eu tive poliomielite aos 5 anos de idade. Sim, Fiquei com alimentação, perna, braço, enfim. Para concorrer com o dito normal, era muito difícil. Então, nessa época, ainda podia pintar muro, ainda podia ter o brinde da camiseta. Era uma política super difícil e com gasto altíssimo. Então, para entrar nesse meio, era difícil. Inclusive, havia muito abuso poder econômico. Nossa, né? Muito mesmo. Então, o que acontece? Com esse grupo de voluntários, pessoas que acreditaram, eles até falavam, você as pernas de Valci na campanha. E isso pegou. Várias pessoas ajudando e a gente conseguiu ser eleito. Sim. Mas só que, por a gente ter uma deficiência, há preconceito e discriminação para todo lado. E na política... Sério? Muito, muito. Imagina você, tinha um concorrente local, lembrei disso agora, eu acho que é interessante a gente contar. Claro. Esse concorrente tentava conseguir votos de todo jeito. Então, nessa época, eu podia pintar muro. Eu consegui um muro para pintar,
Conseguiu o pintor com muita dificuldade, porque a gente não tinha poder aquisitivo, né? Aí pintava. À noite ele ia lá e apagava esse negócio. E o pior disso, olha para vocês verem a ideia da pessoa, a cabeça da pessoa. Chegava para as pessoas e falava, ó, imagina você, se para um normal já é difícil, para um aleijado. Usava essas palavras. Meu Deus do céu. Essa palavra, entendeu? Um cunho muito preconceituoso. Muito preconceito. Mas aí, isso serviu para que a gente pudesse ter mais ânimo e vontade de ir para uma disputa. Fomos para a disputa, ele perdeu, nós ganhamos. Depois veio outro e outro. Enfim, 4 mandatos. E esses 4 mandatos foi muito importante para a classe da pessoa com deficiência e para a comunidade, porque nós tivemos vários avanços. Nós somos na área de transporte, conseguimos trazer para Montes Claros o Transpecial. Fomos lá em Uberlândia, vimos como funcionava o transporte lá e criamos uma lei que obrigou as empresas a criar o Transpecial em Montes Claros. Uberlândia é referência como transporte. Acessibilidade, né? 100% transporte, dos ônibus né? lá tem acessibilidade. Tudo. Nós fomos lá e copiamos o projeto e trouxemos para cá. Perfeito. E conseguimos implantar isso em Montes Claros. Hoje são 6 micro-ônibus que pegam o cadeirante na casa e leva para onde ele precisa. Melhorou muito a movimentação dessas pessoas. Sim. Os ônibus, todos têm plataforma, né? Que já é lei federal. Eu conheço uma vizinha que ela tem o carro adaptado. Ela fala que o dia que ela perde o ônibus e ela tem que ir no carro adaptado, que ela chega em casa o corpo moído, porque a dificuldade, mesmo com o carro adaptado para dirigir, então ela assim, para ela esse ônibus é uma divindade. Transpecial. Veio mudar a vida de muitas pessoas. E aí, dentro do decorrer disso, tem alguns outros projetos importantes, foram vários, mas a gente conseguiu trazer também para Montes Claros o Centro de Órtese e Prótese, um centro de reabilitação que está no bairro de Lourdes. Conseguimos que o município credenciasse esse serviço que só tinha em Belo Horizonte. Credenciou aqui. Esse serviço hoje fornece desde uma cadeira de roda, um andador, uma perna mecânica, inteiramente gratuito. Assim, é SUS, né? Gratuito nada, todo mundo paga, né? Todo mundo paga. Mas, enfim, o acesso melhorou dessas pessoas. E aí, enquanto vereador, tive presidente da Câmara, 2011, 2012. Olha. Aquela sede da Câmara lá, grandona lá, fui eu que consegui enquanto vereador. Olha nós conseguimos o terreno, conseguimos viabilizar, o contador gosta de números, né? Então, conseguimos viabilizar, Serginho, recurso para início da construção. E como que a gente conseguiu? Poucas pessoas sabem disso. Existia uma verba de gabinete para cada vereador, uma verba para contratar serviço para o escritório, papel, esse negócio todo. Assessor. E os mais antigos aqui de Montes Claros lembram, isso era problema sério. Levou o vereador preso, né? Com o problema do pombo-correio, combustível, enfim. Fiscais, né? Levava a nota e a Câmara pagava. Eu fui assessor parlamentar em Belo Horizonte por 2 anos. Eu conheci isso de perto. Inclusive, me afastei por questões, por princípios éticos. Então, porque não queriam mudar. No gabinete não queria mudar, então eu preferi sair. E aí, imagina, Rafael, aí quando eu assumi a presidência da Câmara, a missão minha era moralizar esse negócio. Exato. Cheguei para os colegas e falei, vamos acabar com isso. Só que eu tive muita resistência. Não muda. Vou falar que eu tive resistência. Como é que você vai cortar o salário da chefe de gabinete? Mas aí eu tive um aliado, o Ministério Público. Que maravilha. E eu, enquanto presidente do Ministério Público, lembro muito bem, doutor Felipe Cares, me ajudou muito enquanto presidente da Câmara, que mandou uma recomendação. Tudo que eu precisava de uma recomendação. Com essa recomendação, um decreto do presidente, extingui a verba de gabinete. Maravilha. Mas aí fiz uma coisa importante. Comecei a licitar aqueles serviços que o vereador precisava. Se ele precisava de um carro, vamos licitar o carro com combustível. Com isso eu economizei. Licitava a papelaria, licitava todo o serviço. Deu um cafezinho licitado. Com isso, nós conseguimos uma economia R$50 mil mês. Nossa. Olha só. Cheguei com mais de R$1 milhão lá em caixa no final do ano. Aí eu já tinha viabilizado o terreno, consegui viabilizar o projeto e o início da construção daquele prédio. Isso já no finalzinho do último mandato? Foi, que o mandato do presidente de Câmara é 2011, 2012. Foi mais ou menos 2012 que a gente já... no fim do seu último mandato? Não, o último mandato foi 2020, né? Sim. 2020. Então, enfim, uma história assim que poucas pessoas sabem da história um pouco do mandato do vereador Valci naquela época. E conseguimos várias legislações, várias coisas aí que ajudaram a população
Dentro delas eu tenho orgulho de falar, por exemplo, as avenidas aqui grandes de Montes Claros. De trânsito rápido, né? Trânsito rápido. Era um grande sonho da gente poder fazer isso. E na época tinha umas propostas, mas não andava. E eu fiz várias audiências públicas inflamando isso para que isso possa acontecer. No governo passado, né? Aí do prefeito Humberto, ele conseguiu viabilizar esses projetos. Então a gente tem uma participação. Tem, claro. Importante. E aí quando você vê todo esse feito e veio a derrota no último pleito, a sensação foi de... Boa. Você chegou no ponto certo. É interessante. Então, você fez demais, né? Mas... Fiquei aí, 4 mandatos consecutivos. Muito tempo e habitolado com aquela questão política. Audiência, tal, comunidade, aquele negócio todo. Então, eu fiquei habitolado naquele negócio. A instituição, que é a Democ, eu ia 1 ou 2 vezes. Eu não estava tendo mais contato assim direto com as pessoas. Quando eu perdi, que eu fui lá, não tem poder mais, que aí você sabe separar o que é amigo da política, o que é amigo de verdade, que é enfim, público, que é separar privado. Esse negócio. Chupa. Nossa. Foi choque de realidade. Cortando. Rapaz. Aí foi difícil. Aí eu fiquei sabendo quem é companheiro, quem não é, quem ficou com o Valci com poder ou não. Você já foi assessor, você sabe, né, que não tem como manter a assessoria, você não tem mandato. Não tem, não. Então, muitos saíram. E triste, né? Muitos tornaram amigo mesmo, assim, de perguntar como que tá, como que é. Enfim, outros sumiram. Mas aí, eu sou muito de conversar com Deus. Minha conversa dele é franca. Aí eu cheguei para Deus um dia e perguntei: Deus, o que eu fiz de errado? Tá? Fui para lá com seu apoio. Se não fosse você, eu não estava lá. De onde eu vim? Uma família simples, humilde, sem poder, sem nunca estar na política e ter um mandato na 5ª maior cidade, se tornar presidente, fazer aquele negócio todo. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E nessas conversas minhas na madrugada com Deus, né? Surgiu na minha cabeça assim, volta e serve para a Democ. Rafael, Sérgio, fui para lá de manhã e saía meio-dia, todos os dias. As coisas foram acontecendo, que aí eu comecei a ver coisas. Eu me tornei corretor de imóveis, eu comecei a dar assessoria, eu comecei a orientar pessoas sobre benefício e consegui viver aquele dia a dia das pessoas mais próximo, principalmente aquela base simples e humilde. E ali ia me dando fortaleza. E as coisas, não faltou nada. E aí que eu vi, depois disso, como que é a política. A política é um negócio bem complicado. Poder. O que é esse poder, né? O que é isso? Então, quem é amigo da política, quem não é, né, Sérgio? Aí foi bom que eu separei isso. Muito bom. Hoje eu estou bem mais maduro com isso. Conheço todo o processo legislativo, como que funciona. E sei o que hoje a comunidade, pelo que chega no dia a dia dentro da instituição... Você sabe o que a comunidade deseja. O que deseja? Desde o Independência ao São Geraldo II, nós temos pessoas de todo lado. Eu também tenho esse hábito de conversar com Deus de madrugada, que respeitando todas as religiões. Estou falando de espiritualidade, eu acredito que isso somos... E acontece isso, às vezes a gente acredita, não, mas e aí? Não vai, mas tem que passar por esse caminho aqui, porque às vezes a gente tem que lembrar de alguma coisa que a gente esqueceu, aprender uma coisa nova, né, Sérgio? Então, para quem está acompanhando aí, muitas vezes cortar alguma coisa, isso, cara, é ensinamento, né? É vida. São os desafios que chegam para você crescer mais, né? Verdade. Eu acredito muito nisso. Então, assim, quando você é colocado numa situação que aparentemente parece ser uma perda, você pode receber como um presente, que é para você evoluir. Né? Eu vejo assim dessa forma. Eu também enxergo assim. E concluindo aqui, então, que você questionou para o Valci, quando você perdeu a eleição, então, você ganhou. Né? Você aparentemente perdeu, mas ganhou. Você ganhou mais proximidade, ganhou mais humanidade com as pessoas, voltou a trabalhar na Democ, voltou a prestar assessoria para as pessoas, então você ganhou. Não é? Eu também. Você está muito mais preparado hoje. Nossa. Muito bom, Sérgio. Tocou em algo muito sensível, muito da vida, né? Política e vida. A Democ não é a Democ sem o Valci. Você tocou seu sobrenome, né, Valci? Pegou, né? Valci da Democ, agora é sobrenome. E aí, esquecer, né? Então foi um aprendizado. Nossa, foi importantíssimo, viu, Sérgio? Foi isso que aconteceu. E aí surgiu
assim, eu estava afastado, até então não pensava nada dessa questão partidária, de voltar para isso, porque o choque foi grande. Sim, não. E eu falei, vou continuar aqui fazendo o que eu gosto, que é servir, que eu gosto muito disso, sei fazer isso. E a partir da hora que você serve, parece que as coisas que nós acabamos de falar, da questão de Deus, né? Quer acertar? Ajuda, serve. As coisas vêm. Então eu estava confortável, não estava faltando nada. Aí surgiu um novo grupo, né? Eu conheci uma pessoa que é o Oscar Teixeira, hoje deputado estadual, que trouxe a sigla do partido Podemos, me convidou para participar da campanha dele. E aí a gente desenvolveu um trabalho, ele foi vitorioso, está deputado hoje, e conseguiu um partido novo, pessoas novas, com ideias novas. Aí eu falei, todo esse aprendizado, essa experiência, vamos trazer isso aí, colocar o nosso nome aí como pré-candidato, para ver se a população ainda aceita a gente e quer a gente como empregado, né? Sim. Quer a gente como empregado. Porque o político tem que pensar nisso. Nós somos empregados de uma população. Sem dúvida. Não é fácil essa missão, né? Então, mas aí é a história de Valcino, mais ou menos isso. E aí estamos aí como pré-candidato e vamos ver o que acontece. Da ideia de que derrota e vitórias não existem, que existem experiências, né? Ô, Valci, eu pegando aí o que você já comentou sobre a sua história, né? Você veio de uma cidade pequena, fez administração, técnico contábil e trabalhou na AMANS, bacana. E como foi que você se apaixonou pela política? Como você se descobriu na política? Conta pra gente. Legal, Sérgio. Então, por eu estar trabalhando numa associação de municípios da área mineira de Sudene, lá eu estava lidando com prefeitos, que é uma associação de prefeitos, e lidando diretamente com vereadores. Sim. E já era voluntário dessa instituição. Então, eu comecei a enxergar a política dentro dessa associação, aquela questão partidária, como funcionava, e vi o lado de uma classe até então sem representação nenhuma, que era a pessoa com deficiência, que sofria muito com preconceito, com discriminação, sem ter uma voz para defender ela. E foi isso que me atraiu a participar na época enquanto candidato. Foi isso que me levou para isso, entendeu? Entendi. Essa vontade de representação do segmento. Sim. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi que a coisa era bem maior. Eu fui até secretário de Desenvolvimento Social em Montes Claros, na época. Interessante. Emendando. E sua primeira experiência, quando você falou, cheguei lá e vi que a coisa era bem maior. Ele perguntou como é, né? Que se deu essa paixão. Mas aí quando você chegou lá e viu que era uma coisa bem maior, Rafael, como é que foi? Você tocou num negócio que eu lembrei lá do início. Então, cheguei falando assim, agora estou com poder na mão, estou vereador, vou poder mudar esse negócio todo aqui. E o melhor, o prefeito da época me convida para ser secretário de Desenvolvimento Social no primeiro mandato. Olha só, que espanto, né? Aí eu falei, aí vai ser melhor ainda. Você sabia que Ferreira Goulart fala que a vida é espanto? Você tá cheio de vida. Chegou de uma hora para outra, fui lá pro executivo, eu tenho experiência no executivo. Quando eu chego no executivo, uma estrutura totalmente diferente, né, de servidores antigos, contratados agora, com a mentalidade diferente da minha, que cheguei para querer fazer as coisas acontecer. Na época ganhei 2 gerentes de presente lá. Olha, que não caminhava com as minhas ideias. Nossa. E aí eu tentei, Rafael, de toda forma fazer as coisas andarem nessa época. Não consegui. Cheguei pro prefeito da época, falei, tá aqui seu cargo, vou voltar para a Câmara, que eu acho que eu vim, foi para lá. A sabotagem, né? Tem você demais. Percebeu que você foi sabotado? Foi. Não deixava as coisas andar, entendeu? Não deixava, as ideias não fluíam. Essa questão partidária toda, né? Sim. Então, eu consegui voltar para a Câmara e foi a escolha melhor que eu tive. Porque lá eu consegui desenvolver projetos. Porque, na realidade, o que o vereador faz? A população tem que saber disso. O que o vereador faz? Acho que é interessante você falar isso aí. Sim. O que é o papel do vereador? Qual que é a importância do vereador na cidade de Montes Claros ou em qualquer lugar do país, né? Eu acredito que a interessante. Nossa população é muito carente disso, né? Então, fala com o povo. Então, Sérgio, o pessoal que está aí, isso é importantíssimo. O vereador, qual o papel dele? É veriar, de representar. E hoje o vereador, aqui principalmente na nossa região, muitas vezes a população não sabe o poder de um vereador, que é legislar e fiscalizar.
O maior papel dele é fiscalizar. Que legislar é muito difícil você criar leis, porque você não pode criar obrigação para o executivo, você não pode criar despesa para ele. Então, legislar já é mais difícil, mas fiscalizar é o mais importante e é a obrigação dele. Sim. E o que acontece hoje que eu percebo? Esse papel eu não estou vendo muito da Câmara atual. Porque contrata-se empresa X, o vereador tinha que acompanhar aquele contrato. Uhum. O que está gastando? O orçamento de Montes Claros é 2 bilhões ano. É muito recurso. Então, daria para nós estar com uma saúde top, uma assistência social top, com educação top. Não que a administração esteja ruim, que na área de infraestrutura está ótimo. Mas aí, o debate aqui é de papel, ideias, né? o papel de fiscalizar, Sim. de olhar. Isso eu não vejo hoje a Câmara de Vereadores fazendo. E a população, que ela que tem que ser ouvida, que tem que estar lá na comunidade, tem que trazer para uma audiência pública, fatos para discutirem, ficou órfã desse negócio. Porque hoje vamos pegar a nossa realidade. O que acontece mais em Montes Claros? É obras de asfalto e infraestrutura. Sim. Boa. Eu queria até ressaltar, eu venho de Belo Horizonte, 17 anos lá. A experiência de assistência social lá é muito forte, na Secretaria de Assistência Social. E eu me deparei, assim, depois de 17 anos, assim, com pessoas vivendo nas ruas, pessoas, assim, a drogadição. Assim, parece-me que trocaram, de fato, pessoas pelo asfalto, né? Estou falando como um cidadão. Entendi, né? E a visão maior? Vamos fazer uma visita, você que está em casa, vamos lá na rodoviária. Vamos entrar na rodoviária. Rapaz, é isso. Rodoviária hoje de Montes Claros, que é o ponto principal, o cartão postal, porque chega toda a população, vem ali. Quando a gente entra lá, a gente não consegue andar. Não. Com o pedinte, com aquele morador de rua que está por ali e tal. Então, faltou muito trabalhar esse social no município. Como faltou? Está faltando muito. E outra coisa que a gente percebe, por eu estar dentro de uma instituição, a gente percebe muito. A gente vai lá no CRAS, o CRAS não está preparado para atender aquela população. Aí manda para a instituição ADEMOC. Chega lá a instituição ADEMOC, ela não tem infraestrutura de poder público para resolver as coisas. E a gente fica perdido. Então, voltando mais uma vez, o voto mais importante de uma população é para o vereador. Por quê? O vereador vai estar acompanhando toda a administração. Prefeito nenhum governa sem vereador. Não. Todos os projetos passam pela Câmara, tem que pedir autorização. Aí que chega a hora de discutir. Peraí, mas chegou isso aqui. Peraí, senhor prefeito, isso não está beneficiando, não. Vamos mudar isso. Sim. Vamos fazer uma emenda no projeto de lei. Sim. Vamos chamar a população para uma discussão. Enfim, é isso que faz com que tenhamos uma cidade melhor, participativa. E a representação popular vem do vereador. Sim. É o que está mais próximo, né, do povo. Bacana você falar isso aí, porque aí eu vou emendar uma outra pergunta. Porque uma coisa é que a administração faz. Vamos colocar assim, a cidade está sendo asfaltada, a cidade está sendo melhorada e todo mundo vê isso como valor. E aí a saúde pública, a questão social deixa a desejar. Mas o que está sendo visto pela população é que a cidade está melhorando. Então, assim, para você, como que é fazer política? Porque você tem que convencer a Câmara, tem que convencer o poder público para implementar as causas que são mais importantes. Não estou tirando a importância do asfalto, mas é mais importante do ponto de vista social. Como que é esse desafio para você? Fazer política. Como é fazer política na cidade de Montes Claros? Entendi. O que acontece? Nós temos ferramentas, enquanto vereador, que pode mudar a vida de uma comunidade, de uma rua, enfim. Como que é esses instrumentos? Imagina você, chegou o orçamento do município, 2 bilhões. E hoje, além disso, nós temos o orçamento impositivo que foi criado, onde o vereador tem emendas que pode ele indicar dentro daquele orçamento. Quando chega esse orçamento, a gente vai ver lá. Tem lá saúde, educação, desenvolvimento social, tudo tem uma caixinha lá com uma grana lá. Sim. Aí que entra o papel do vereador. Peraí, mas para assistência social dos moradores de rua aí, como que está o CAPS? Como que a gente pode mudar aí?
Aí faz uma emenda mudando. O que tem aí na educação para assistência aí ao idoso, né, que está fora da escola? O que tem aí de assistência à pessoa com deficiência, o autismo? O que tem aí? Não tem. Aí chega a emenda. Então, dentro desse roteiro todo, você, enquanto vereador, tem como criar políticas públicas para ajudar toda uma cidade e fazer com que essas políticas públicas funcionem. Que é o grande problema hoje, que eu percebo, tem ferramentas boas. Vamos lá, voltar lá na saúde família lá do PSF. Imagina você, tem equipes para ir na casa da pessoa, que vai ver o problema daquela casa, da família, desde a saúde, e levar aquilo para o gestor. Para a saúde lá, para a secretária, para discutir, para o prefeito. Então, o acerto disso é bem maior. Mas muitas vezes a população não abre nem a porta para o PSF lá, para o agente. Por quê? Vai chegar lá só para... Quantas pessoas estão em casa? Sim. Não tem mais aquele valor, você entendeu? Para que serve? O que tem naquela unidade de saúde que vai servir a população? Entendi. O que eu, enquanto morador, tenho aqui na minha localidade que eu posso usar? Então, está ficando sem comunicação. Então, falta isso. Eu acho que desenvolver, pegar os mecanismos que tem, desde o CRAS, PSF, incrementar isso e a população saber usar esse serviço. E aí vai atender a população em todo, né? Ele falou um pouco como que você entrou para a política, assim, né? Eu vou emendar um pouco no que você falou, assim, sobre temas, suas pautas, suas bandeiras, ideias enquanto pré-candidato, mas eu vou falar de um lugar muito específico de fala, de eleitor, né, de cidadão, porque em Belo Horizonte eu sempre, até partilhei com você, atuei ajudando as pessoas que viviam nas ruas, né? Atuei em vários albergues, com oficinas de escrita criativa, inclusive na pandemia, para que eles não saíssem e voltassem, né, contaminando. Eu vi a realidade de cidadãos com carteira assinada, ganhando um salário mínimo, tendo que viver numa barraca, pagava apenas o transporte público para ir e voltar, comprar arroz, feijão, macarrão e passar o resto do mês, assim, para não dar calote no aluguel de uma suposta casa alugada. Então, eu servi muito e a vida dessas pessoas me tocaram muito porque eu trabalhava servindo com escrita. E a escrita derrama vida, né? E quando eu saí de Montes Claros, eu retorno, eu vi o mesmo problema de Belo Horizonte numa cidade de 500 mil habitantes ainda, né? 500 mil. Isso. Então, assim, serviço social. As pessoas não sabem, mas tem o SUAS, né? Assim como tem o SUS, nós temos um sistema único de assistência social. Eu, de fato, como eleitor, como cidadão, eu não vejo o SUAS em Montes Claros trabalhar. Então, dentro dessas pautas, ideias, privilegia para mim, já no início, o que você pensa de ideia para melhorar o serviço do SUAS? Rafael, dentro dessa experiência toda aí que você viu e a gente convivendo no dia a dia com essa população, nós descobrimos essa administração já vai para 8 anos, né? 8 anos. Casas que foram construídas para a população. Eu não vi entregando nenhuma casa. Então, aumentou demais essa população de moradores, pessoas que vieram, e aí essa vivência do dia a dia foi difícil. Então tem que voltar esse programa habitacional. Tem que garantir, Sérgio, igual eu falei lá no orçamento, que tanto por cento desses 2 bilhões tem que ir para a construção de casas populares. E aí tem que pegar a assistência social lá e fazer um cadastro sério, onde que estão essas pessoas e tudo mais. E passar para elas a dignidade de ter casa. Porque isso volta para o terceiro setor. Essas ONGs, para as quais eu era voluntário, elas conseguiram começar a fazer repúblicas com aquela pessoa que morava na rua e conseguia se reabilitar, né, sair da drogadição, voltar a ter contato parental. Então, eles
emprego, começaram a alfabetizar república. Ou seja, vem para o terceiro setor, vai para a Demog, vai para uma ONG, e aí vamos fazer república. 8 moradores, eles trabalham. Isso é política pública, e pagam, né, Rafael? Bacana. É. Aí, ó, o que eu vejo hoje? A população aumentou, né? No sinal, na rodoviária, que a gente acabou de citar aqui, mas se dá uma atenção para esse pessoal. Moradia, trabalho, é uma realidade de um ser humano que vai mudar, Sérgio. Sim. Mas o que tem que ter uma atenção voltada a isso. Sim. Então, uma das metas que a gente quer como proposta mesmo, como pré-candidato, é trabalhar esse social. Sim. Essa população tem que ter uma atenção. Tem que localizar a família. Então, a minha percepção não está equivocada, não. De alguém que volta, observar mais ou menos neutro, a minha percepção não está equivocada, realmente houve uma estagnação. Não, parece que você já estava morando aqui antes, já conhecia o campo, porque você tem uma experiência de capital, que é bem maior. Sim. E Montes Claros é a capital do norte. Pois é. Olha para você ver, é uma capital que está vindo gente de todos os lados. Sim. Tem pessoas que vêm para cá com a intenção de conseguir um emprego. Chegou, não conseguiu um emprego, vai ficar naquela situação. E quem é essa pessoa? O que a gente pode ajudar ela? Tem políticas públicas para fazer isso acontecer. No social, é fazer com que a secretaria desenvolva, tem recurso para isso. Casa popular, curso, preparar, tratar da pessoa, Sim, né? Tratar exato. Uma clínica municipal que possa dar um apoio. Porque vai, Sérgio, tudo para o terceiro setor. Aí tem aquele tanto de associação normalmente vinculadas a denominações religiosas que não tem um protocolo de atendimento correto, por exemplo, para drogadição, né? Então, para a pessoa sair do vício, enquanto até terapeuta fala aqui, não adianta só terapia, não adianta só oração. Só né? tratamento. Tem que ter Aí uma abordagem tem um clínica. coração bom, né? Do Montes Clarense, da igreja e tudo mais, mas tem que ter o Tem poder que ter o público. poder público. O poder público tem que fazer essas políticas, fazerem acontecer. É uma das propostas nossas, enquanto pré-candidato, de estar trabalhando de fato o social de Montes Claros. Não só a pessoa com deficiência, mas, enfim, todas essas políticas sociais têm que ser ativadas. Bacana. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. A gente até conversou no início aqui, antes de iniciar o trabalho aqui, a conversa, sobre a questão da política, né? A gente tem aí direita, esquerda. Eu queria que você explicasse um pouco da sua formação política, qual que é a sua linha de trabalho, né? A política, se é esquerda, se é direita ou se é de centro, e esclarecer o que vem ser isso para a população. Eu, enquanto candidato, tem que ter um partido, não tem para onde correr, né? Se não tiver partido, não é candidato. Sim. Então, o meu partido hoje, que a gente está afiliado e está como pré-candidato, espero que seja tudo aprovado, tudo bonitinho, a candidatura no futuro aí, que está próximo já, esse partido, ele visa a população. Ele quer que a população esteja bem. Mas aí, é direita, é esquerda. Nós estamos ali observando o que é bom. Se é bom para a população, é a defesa que eu vou estar fazendo. E eu tenho toda essa liberdade hoje, dentro do partido, de fazer isso. Sim. Espera aí, eu não tenho bandeira A, B, C, não. A bandeira não é vermelha, nem verde, nem amarela, nem azul. Não. É a população, vamos ouvir ela. Que o acerto é maior. Dessas experiências que eu tive aí de 16 anos de vida pública, eu aprendi isso. Você está lá como empregado do povo. Sim. Então você tem que estar vendo o que o povo precisa e tem, dentro dessa política aí, sair vivo lá para representar a população, que é brava, né? É brava. Interessante você falar isso, porque a gente até comentava, né, por nosso contexto aqui, sim, esquerda, direita e centro favorece a discussão por ser mais simples. Mas essa posição sua de observar e verificar o que é melhor para a população já é uma posição europeia há muito tempo. Por exemplo, né, no leste europeu, você falar esquerda e direita, ninguém compreende mais, assim, né? Desse jeito como nós entendemos. Mas o processo político do Brasil é assim, nós entendemos. E aí eu falo esquerda, direita, polarização. Isso que nós vivemos no nosso país aí desde 2016, que eu penso que é um desfavor à cidadania, ao exercício da cidadania. Você pensa que nós vamos viver reflexos dessa polarização nessas eleições de 2024? E se sim, você acha que até quando isso vai nos prejudicar? Porque é muito raso, é um desfavor, de fato, a uma política séria, né?
Concordo com você. Isso traz muito prejuízo. Sim. Muito prejuízo. Mas com isso também, a população teve um aprendizado. Né? Hoje, todo cidadão já se fala de política, já sabe o que é uma votação, já sabe como que está conduzindo o candidato. Então, antigamente votava-se num deputado e nem sabia a história. Hoje, com a rede, com a internet, isso facilitou, as informações estão chegando. Então, eu percebo agora que nós vamos ter um eleitor bem mais consciente das coisas. E ele vai ser mais participativo, ele é mais cobrador. E eu quero que isso transforme assim, e mais ainda, porque o político ele tem que aprender que ele é funcionário do povo. Eu gosto dessa fala que, sua, não é não, que ele pode entrar e pode sair qualquer hora. Eu gosto dessa fala, porque no Brasil, o servidor público, ele... Acho que isso se deu com a história da família real, vindo para cá em 1808, né? Já chega tomando as casas melhores. O servidor público no Brasil, ele não tem a noção de que ele é empregado do povo. Sim. Ele, né, delegado, vereador, né? As famosas carteiradas, sim, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Um vereador que passa numa habilita de trânsito e não mostra habilitação e mostra uma carteira do Poder Legislativo, isso para mim é uma vergonha, né? Eu acho que... Tinha que dar um exemplo, né? Sim. Eu acredito que isso é o maior passo que nós temos que desenvolver, e nós estamos falando de município, de localidade, Montes Claros. Isso é muito arraigado aqui. Verdade. Muito, ainda tem ainda. Sabe quem eu sou? Não é? Tem essa história. Né, sabe quem eu sou? A famosa carteirada, né? Na Inglaterra mesmo, não sei se foi a Margaret Thatcher que falou isso, quando falaram do dinheiro público e ela voltou para o Congresso, para o Parlamento lá e falou, olha, o dinheiro não é público, o dinheiro são das pessoas e tem que ser bem administrado. Sim. Então não é meu, não é seu, é de todo mundo, né? Eu acredito que, sobretudo aqui no Norte, a gente vai ter mais dificuldade para ir quebrando esse paradigma e trazendo, assim, olha, essa você é consciência, servidor. Né? Consequências são... É um processo demorado. Nossa, é aos poucos que vai. Eu percebo que a própria população também tem que aprender. Tem, cobrar, né? Cobrar. Olha, peraí, você... Voltando lá na instituição, o que eu aprendi muito lá? Chegava uma pessoa com deficiência sendo ferida pelo seu direito. Ferido mesmo. Aí, chegava lá, o próprio servidor do local público, não, você não tem direito. Mas não tem direito. Estou enxergando aqui que você tem o direito. Volta lá e pega a negativa. Essa palavra que eu aprendi lidando com as pessoas. Pega a negativa, que aí vai gerar um documento. Isso. Na hora que gera um documento, peraí, se a lei está falando que você tem direito, isso aqui, vamos para a justiça agora, vamos ganhar. E aí, esse servidor desses setores vão começar, peraí, toda hora está chegando uma intimação judicial aqui, as coisas vão mudar. Então, a população ela tem que aprender a usar essas ferramentas. Sim. Peraí, se eu estou lá, é para atender. Então, se você não está lá para atender, era melhor você estar em casa, então fica lá na sua casa quietinho. Mas se eu estou lá, qualquer um que vem cidadão tem que ser bem atendido. Tem que acabar com isso. E a hora que o cidadão começar a perceber que ele é de direito fazer isso, não é ir para casa e chorar, as coisas vão... Eu também acredito muito mudando. No papel. Documenta para mim, então, que eu não tenho direito. Você vem de coisa pública, você sabe, né? Se não tiver um documento, vamos documentar nada. As coisas. Então, o recadinho aí pro pessoal, foi negado o direito, vamos lá, pega a negativa. Por que eu não tenho? É interessante a gente falar aí isso. Aí na hora que você fala essa negativa, muda. Peraí. Muda. A cabeça do povo muda. Em países onde há um respeito maior à cidadania, né, as leis são... a quantidade de leis são pequenas. Exatamente. Porque a cidadania... Todo mundo já sabe do seu direito, não precisa escrever no papel. Aqui não, a gente tem que colocar tudo no papel. Você tem a lei, você tem a Constituição, você tem o decreto, você tem a instrução normativa, você tem a resolução, você tem a jurisprudência, você tem um monte de coisa para ver se a coisa funciona. Porque, infelizmente, a cidadania está longe. Está longe, Foi num ponto Nossa, assim, você falou tudo, fantástico. Não precisava dessa legislação. Não precisava. Enxergar o cara como gente, como cidadão. Exatamente. Só isso. Aqui no Brasil, a gente só vê multiplicar, né? Você que é da área contábil, eu também sou né, do Estado, não menciono, mas assim, a gente só vê o Estado multiplicando, a União multiplicando, o município multiplicando a legislação. A gente vê claramente assim, feminicídio, né? Homofobia equiparar a racismo. Peraí, gente.
homicídio, matou alguém, independente. Não estou falando que a lei não deveria vir. Ela veio por quê? Porque nós não temos o mínimo ainda de exercício de cidadania para garantir aos dois gêneros o direito de viver. Verdade. Porque o direito de viver ainda favorece o homem. Olha para você ver em que estado de exercício de cidadania que nós estamos. Né? Então vem a lei, né, do feminicídio. É fantástico a sua fala. Né? E além disso, eu queria colocar um ponto aqui, a questão da pessoa com deficiência, né, que é uma das bandeiras que você traz como social como um todo. E a gente sabe que em Montes Claros tem muitas empresas que não cumprem com aquele mínimo de 5% na folha de pagamento das empresas. E é um exercício, é um trabalho que está sendo feito, mas ainda deixa a desejar. Né? E isso aí é preciso criar essa consciência de cobrar das empresas. Né? Isso. Eu não sei qual que é a ADEMOC faz nesse sentido para poder. Então, voltando lá na história, quando quando eu voltei lá para dentro da instituição, nós criamos um banco de talento voltado à pessoa com deficiência, visando essa lei de cotas, que ela é desde 1999. Exato. Ela fala que toda empresa com mais de 100 funcionários tem que ter de 1 a 5 pessoas com deficiência lá. E aí sempre as empresas falam que não achava, não encontrava a pessoa com deficiência. Mandava uma cartinha para a instituição lá, manda banco de dados para mim. Aí com essa cartinha ele já documentava junto ao Ministério do Trabalho que não tinha, enfim. Mas aí o que eu comecei a fazer? Comecei a visitar as empresas. Falando, dentro da instituição nós temos pessoa... Não, já depois... Como presidente da como presidente, como voluntário lá da DEMOC. Voluntário. E lá dentro da instituição tem pessoas que podem ocupar cargo aqui. E as coisas foram passando. Hoje nós temos mais de 80 RH que trabalham lá usando esse banco de dados. Bacana. São mais de 200 pessoas trabalhando, ocupando esse cargo. Desde o físico, o autista, o mental, o leve, enfim, várias pessoas com deficiência entrando no mercado de trabalho. Sim, bacana. A lei, né? Mas aí eu criei na cabeça deles, falar, peraí, tem que dar oportunidade. Sim. Testa aí o cara, não é só fazer uma entrevista. Coloca ele para testar. Exato. Aí começaram a criar, mas falta muito. Falta muito. Eu percebo. Tem que pagar um pedágio aí, né? Ainda. Porque tem, não é todas, mas tem empresa que quer não. Eu quero aquela deficiência leve. O que é leve? Falta um dedinho. Entendeu? Não tem dificuldade. E às vezes, eu vou colocar aqui, será que vai gerar problema para mim? Às vezes essa questão da deficiência é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a pessoa olha e acha que está estritamente voltada ao olhar, a deficiência. Né? Quando a gente fala deficiência, a gente fala deficiência como um todo, né? Você como um todo. E a pessoa, por exemplo, como eu, né, que tem próteses, as pessoas olham para mim e não acreditam que eu sou deficiente. Então, às vezes, até para você ter uma readaptação laboral ou para você ter um privilégio de estacionar mais próximo, porque o andar pode se tornar, né, mais custoso, é difícil, porque as pessoas querem ver deficiência, só que as minhas próteses não dão à vista. Né? Então, isso é muito triste ainda. E a pessoa que tem uma fibromialgia? Pois é. O autismo tem cara? Não tem. As pessoas hoje não respeitam isso. Sim. Aí entra aquele papel que a gente está fazendo, já está o da lei que veio, né? Exatamente. E aí a gente tem que fazer cumprir a lei, para que possa criar uma futura cidadania aí, né? Que o pessoal possa respeitar mais. Em se tratando de cidadania, em se tratando de experiência política, sabe aquele jogo de palavras que os apresentadores dos programas fazem assim? Você acha que você consegue definir sua vida política em 3 palavras? 3 palavras? Você pegou pesado. Mas aí, eu acho que a política traz união, a política traz com que a gente possa fazer e possa realizar. Eu acho que realizar é um papel assim que você consegue fazer isso. Dentro da política você consegue realizar ações de pessoas, Sim. melhorias na vida de pessoas, simplesmente usando as ferramentas que tem lá. Sim. Que é um orçamento público, que é as ferramentas que está lá, que muitas vezes as pessoas não dão atenção para aquele mais simples, mais humilde. Você é um esperançoso, né, Valci? Eu vejo isso, assim, Serginho. Porque às vezes, quando a gente conversa com outros vereadores, pré-candidatos, em outras situações, né, até assessores parlamentares, a gente percebe um certo distanciamento, né?
um certo nariz meio empinado e, na verdade, um carreirismo, né? Profissionaliza-se ali aquela função. E eu vejo na sua fala, mesmo depois daquela pseudo-experiência de derrota, que para nós, né, não é, são esperançosos. Eu acho isso bonito, importante, sabe? Quando a gente tem esperança. Eu acho, Sérgio, dentro de suas experiências, todos aqui, a vida nossa é muito passageira. Sim. Entendeu? Nós estamos aqui agora fazendo. Daqui a gente saiu 2 minutinhos, não sabe o que pode acontecer, o que nós vamos levar. Então, se a gente está aqui nessa terra, possa melhorar a vida de alguém, onde você está, você pode melhorar a vida de alguém. Eu diria até mais, se você melhorar a sua vida, você já é um problema a menos para a humanidade. Pois é. Então, eu acho que a partir da hora que você aceita isso, né, Rafael, e vai para cima, você pode aceitar as coisas. Muitas aceitar, não tem problema correr, não. Você se diz pré-candidato, você se diz merecedor de um lugar. A Câmara. Por que, Valci? Por que você merece? Na realidade, quem vai falar se merece mesmo vai ser a população lá, né? Mas por quê? Hoje eu me sinto bem mais preparado do que antes. Primeiro, você consegue lidar com esse executivo de coalizão, né? Isso. Hoje o que acontece? Esses 16 anos e essa saída nesse período aí de 4 trouxe mais maturidade. Sim. Hoje eu sei conviver com todos, vamos lá, partido A, B, C e D. Eu sei aonde que eu tenho que chegar para fazer com que as coisas possam acontecer. Então, hoje eu me sinto bem mais preparado para enfrentar uma Câmara de Vereadores da 5ª maior cidade. São 23 cadeiras, 23 colegas, cada um com cabeça diferente, com partido diferente. E ainda saber lidar com o executivo para fazer com que as coisas andam. Então, hoje eu me sinto bem mais maduro, bem mais preparado. 53 anos também já é experiência, né? Sim. De vida. Então, eu sinto bem mais preparado. Então, essa pré-candidatura, dando certo essas ideias aí, eu creio que Montes Claros vai ter um servidor. Um servidor para ser um empregado mesmo, assim, para servir. E totalmente diferente. Muitas coisas vão ter que ser implantadas. Muitas. É muito parecido com o nosso objetivo, né, Serginho? A gente também, o podcast, ele é voltado para servir. Nós sempre vamos servir as pessoas. É uma coisa... Por isso que nós estamos juntos, né? Ele, a esposa, a Shirley, a Ana Luz e eu, a gente deseja muito fazer, mesmo que seja um empreendimento, mas um espaço de utilidade pública para servir as pessoas. Importantíssimo, né? Rafael. O que vocês estão fazendo aqui, que vai dar andamento, com certeza, muito para frente, pode mudar muito a vida das pessoas, essa utilidade pública que vocês trazem aqui, de uma informação que vai chegar. Sim. Né? Hoje, muitas vezes, a TV fala muita coisa que é só acidente, né, cara? Você liga ali, acidente por aqui, ele matou quem, não sei o quê, ppp. E aqui trazendo fatos reais que podem mudar a vida de alguém, que pode chegar a informação que vai pelo celular, que vai pelo YouTube, vai nas redes. Isso é importante demais. Sim, é a utilidade pública correta. Sem dúvida. Né? E vamos tirar mais aquela mancha do ruim. Só tem coisa ruim. Tem coisa boa também. Tem coisa boa. Ensinar as ferramentas, né, corretas para que a pessoa possa chegar. Eu vou, Serginho, essa questão é uma inovação, né? Um podcast que serve, que traz um pré-candidato para falar à população das ideias. Assim também temos, né, psicólogos que vêm falar de sua profissão, empresas que vêm falar de seus produtos. E, nesse sentido, o horário, né, de campanha eleitoral obrigatório na TV e no rádio, né? Eu percebo que aquilo ali é raso e, de fato, as pessoas desligam a TV e o rádio. Você, como pré-candidato, percebendo esse ambiente que nós buscamos aqui, né, Serginho, da RE Mídia, com essa moderação viva, tranquila, esse bate-papo gostoso, você percebe que, de fato, é um serviço para que os pré-candidatos e futuramente candidatos eles possam falar tete a tete para o povo, sem aquele negócio de tempo, né? Porque tem uns que têm mais tempo, tem outros que têm menos tempo. É enfadonho, não tem esse brilho da gente sorrir, da gente brincar. Você acredita que isso aqui, de fato, pode ajudar as pessoas a terem mais consciência do pleito? Na realidade, eu creio que
E o que eu estou sentindo aqui é um convívio bacana, né? Um bate-papo totalmente diferente, né? Porque muitas vezes você vai para uma tribuna, você tem 5 minutos para levar a ideia de um projeto. Nossa. Pá! E é só você pegar mais 1 minuto emprestado do colega. Você não consegue levar isso. Não. Né? Então, pode ser que o candidato, ou a pessoa que está lá, o vereador, o prefeito, ele está com a vontade de passar aquilo, mas não consegue. Não consegue. Então, aqui eu vejo um ambiente que vai poder servir toda uma cidade e uma região. Você pode ter certeza disso. Como? Serviços atuais, igual vocês já estão trabalhando. E a coisa pública, né? Sim. Trazer um secretário aqui de saúde, desenvolvimento social. Você vai ter um tempo para falar para a população agora como que está funcionando esse serviço. Livremente, fala aí. Exatamente. Essa questão da vacinação, essa questão do projeto de assistência, ou que seja, ou a educação. Como que está a educação? Então, é um podcast totalmente diferente e que já está dando resultado e vai ajudar muito a população. Pode ter certeza, Sérgio. Isso é nosso objetivo. Né? Como é que tá nosso tempo aí? Tá, nós aqui não temos tempo não. Aqui é Tá isso que eu falo, né? é diferente da propaganda eleitoral, né? A gente pode Tem espaço, tem tempo para bater um papo. Bem legal. Você quer... Então, na verdade, eu estava tendo a dúvida quanto à questão do tempo aqui, mas a gente pode ir conversando tranquilamente, né? Assim, Valci, qual é o maior desafio para você fazer política hoje na cidade de Montes Claros? Um dos maiores desafios que eu percebo ainda tem essa questão do poder. Poder financeiro. Sim. Ele ainda manda muito, né? Manda. Ainda tem o eleitor, aquele que procura muito. Né? E eu, como pré-candidato, se eu abrir meu WhatsApp aqui, tem aquele eleitor que pede que pede o remédio, que pede aquilo, né? A justiça eleitoral já trava o cara, você não pode fazer nada disso. Enfim, a gente vê uma carência no eleitor, mas é uma política atrasada de anterior, né? De coronel mesmo, que pagava. Isso ainda prevalece um pouco. Então, o desafio ruim é esse. Você ir para a rua com uma proposta, com uma ideia... E vem umas coisas, me dá isso em troca, me dá aquilo em troca. É muito... Tomar lá da cá, né? É muito chato. Eu volto se você me der isso. Eu volto se você ajudar fulano de tal a arrumar um emprego. Então, eu volto as ideias do CTI lá, peraí, eu quero ser seu empregado. Eu estou indo lá, eu quero ser... Você vai ser meu patrão. Exato. A ideia minha é essa. Então, eu sofro muito com isso. Apesar que o eleitor está mudando. Mas a gente sofre muito. Na hora que sair lá, o embate, que ir para a rua... Dá muito isso. Entendeu? Entendi. Tem que mudar. E em relação aos deficientes, o que há de novo para ser dito a eles, coisas novas, possibilidades de mudança da vida deles? Tecnologia, você comentou do Elon Musk. O Elon Musk, eu falava com o Serginho, ele implantou um chip com um neurocirurgião robô no cérebro de um tetraplégico, e esse chip captava sinapses que o cérebro fazia, coisa que o corpo já não captava, e via Wi-Fi, mandava para casa dele ar-condicionado, TV, e ligava e desligava, né? Não era a força do pensamento, o chip captava sinapses, né? Que um dos neurônios se comunica. Então, tem muita coisa nova acontecendo, né? Você tem alguma coisa para dizer aí para os deficientes? Foi bom... Rafael e Sérgio, a gente ficar fora desse período que a gente teve mais contato com as pessoas. Sim. E muitas vezes a gente cria leis, né? Cria leis, mas não vê a execução dessa lei. Eu acho que a primeira coisa que a gente, dando certo, essa pré-candidatura, ela andando tudo certinho, primeiro, tentar implantar em todos os órgãos públicos que existe um estatuto da pessoa com deficiência que é federal, que existe legislação municipal, que esse público tem que ser respeitado. Se você desrespeitar uma pessoa com deficiência, lá no estatuto fala que é cadeia, o cara vai ser preso. É preconceito, é discriminação, vai ser preso. O servidor crime, conhecer isso e a gente trabalhar como lidar com isso. Desde o autista, que cresceu um número enorme em Montes Claros, as famílias estão perdidas, não sabem como fazer isso. E criar mecanismo de apoio a essas pessoas. Vamos lá, o autismo hoje. Nós precisamos criar um centro voltado ao autista, à família do autista. E com esse centro que a gente possa dar treinamento para a população, com o privado ou público, como lidar com essas pessoas, essa situação. Tem que mexer com isso. Sim. E outra coisa,
igual você falou, tem muita tecnologia Sim. que dá para chegar na população. Mas sem o poder público chegar para licitar e comprar, ele não vai conseguir. Não vai ter o acesso. Eu estava conversando com vocês há pouco aí, à parte. Agora mesmo eu descobri uma tecnologia que para o cego vai trazer a visão para ele. É um equipamento de inteligência artificial que anexa aqui. E esse equipamento tem uma câmera onde que faz a leitura para as pessoas. Ela pega o livro, faz a leitura, escaneia, faz a leitura. Esse equipamento traz para o cego a cor da roupa que você está vestindo. Ele consegue fazer sua leitura facial para falar quem é que ele está de frente. Ele consegue fazer a leitura de um dinheiro, de uma cédula de dinheiro. Ele consegue ir no guarda-roupa dele e verificar as cores que tem ali para pegar. Então, são tecnologias bacanas, mas de difícil acesso. É caro. Interessante. Ao mesmo tempo que dá essa possibilidade, né, de melhorar a vida das pessoas, também as pessoas podem ver isso como ameaça, né? A perder empregos, sim, né? Porque isso aí vai exato. substituindo muito trabalho operacional. Muitos trabalhos que se dizem intelectuais hoje, a inteligência artificial pode substituir. Então, assim, a gente vê aí como benefício e vê como risco também, né? Verdade. Então, nós temos que criar mecanismos dentro do município, as secretarias trabalhar isso, para trazer isso para essa população. Sim. Ter acesso a essas informações. Só adicionando um comentário aqui, você falou do autista. A minha esposa faz um trabalho em Monte Azul. Nós somos de lá, não falei? E lá, a PAI de Monte Azul, ela faz um trabalho com a família do autista. E onde o maior objetivo é cuidar de quem cuida. Exato. Aí, ó. É muito legal. O que eu percebo, Sérgio, adoece, viu, você? Cuidado do vocês já trabalham com família. O que eu percebo, numa família que tem um autismo, logo vem uma separação. O esposo separa. E sempre a mulher pega a carga. E quem está em torno, que é o que você falou, é o pai, é o tio, não sei o quê, todo mundo fica desestabilizado, porque não sabe lidar com isso. Então, o principal é isso aí, lidar com a família. E aí, o próprio autista, a pessoa com deficiência, vai ser melhor. Exato. A vida dele. A Casa Luz, né? A minha sócia, propriedade do Sérgio e da Shirley, a Shirley faz esse trabalho com as famílias. Isso aí é o acerto. Cuidado, cuidador. Porque o índice de cuidadores que adoecem, não só tratando de pessoas com espectro autismo, é muito alto. Porque é um renunciar à própria vida, praticamente. É um sacerdócio. Sim. É uma realidade que está aí. Sim. E tem que fazer uma política pública voltada a isso. Então, a gente está pensando nisso. Vai ser um mandato diferenciado. Olha, inclusive com relação ao autismo, Sérgio, tenho minha última especialização na PUC agora, terminei há pouco mesmo, a professora Marie-Christine Latzvik, da francesa, pesquisa de 20 anos, 2 décadas. Até 1 ano de idade, nós temos como intervir com fármacos e terapia e isolar a genética do autista, para que ela não se desenvolva e se transforme de fato, né, no espectro, seja ele de que relevância, se moderado, enfim. Ela diz que a intervenção, a pesquisa dela começa desde a concepção, ela observa o feto, os movimentos, aí desde o nascimento ela observa várias questões, são 20 anos, então ela está pesquisando a vida de pessoas de 20 anos. Né? Então, com 2 anos, há possibilidade? Muito difícil, mas até 1 ano de idade, possível de reverter. Então, ela cita características que, se os pais perceberem, já devem tentar levar. Mas, no Brasil, ainda muito rasos os estudos, né? Sobretudo, por exemplo, pediatra, atrapalha muito mais do que ajuda, não entende nada. Então, é muito interessante. Isso vai chegar aqui no Brasil, só daqui a 30 anos, entende? Ela cita uma coisa, eu estou falando isso porque eu gostei de você falou do trabalho da Shirley. Ela falou que um dos principais indicadores, o olhar. Se a criança não olha para a mãe durante a amamentação, a mamãe tem que ficar atenta. Já é um sinal. A mamãe tem que ficar atenta.
Muito interessante essa Bacana pesquisa. demais. Então é coisa que a gente ainda tem que ter esperança de que um dia chegue, né? Aí, ó. Já pensou a gente ter todos os agentes de saúde treinados para isso, para chegar para a mãe? Ó, mãe, observa isso. Exato. Né? Vamos conversar mais sobre isso. E ao contrário do que a gente vê, Sérgio, eu vejo, né, muitas mães, mas eu fui do pediatra. Não, é assim mesmo, é normal. E assim, os indícios característicos ali, assim, poderia ter uma intervenção anterior, sabe? Então por isso que eu falo que os pediatras atrapalham muito, mas que ajudam, não é desfazendo deles. Entendi. É porque eles não são qualificados para esse diagnóstico, entende? É uma realidade que tem que investir no estudo. Né? Olha para você, é uma pesquisa importante dessa. Se chegasse para essa classe aí, não vamos. Vou te mandar um artigo para você ver. Bacana. Quero conhecer. Pode. Você ia dizer, não? Não, eu queria só. A gente falando de estudo, sabe? Você não nasceu aqui. Eu nasci e fiquei 17 anos fora. Sim. A jornada da gente diz muito, né? Montes Claros, Alci, para a gente ir partindo para o fim desse excelente bate-papo. Espero que nós possamos fazer um talk show. Com certeza. Né? Vamos pensar nessa ideia sua. Foi muito bom. Sim, nós estamos abertos para todos os candidatos, mas existe essa outra possibilidade. Nós temos espaço para um talk show com a plateia. E você tem muito a dizer, bacana, né? Bacana. Montes Claros. O que é Montes Claros para você? O que é essa cidade para você? Você é uma cidade maravilhosa. Primeiro, eu vim para cá de claras disposições. Cheguei aqui, fui abraçado, estudei em escola pública, consegui minha formação, consegui meu emprego aqui. É uma capital do norte, uma cidade que eu amo, que eu gosto muito, onde que a minha filha está fazendo faculdade, pretende desenvolver. Enfim, uma cidade maravilhosa, uma cidade que está progredindo cada vez mais. Então, amo Montes Claros, quero servir a nossa cidade e quero me dedicar cada vez mais para melhorar cada vez mais essa cidade maravilhosa que eu devo a ela. Eu acho que eu tenho que trazer alguma coisa porque ela já me serviu muito, entendeu? Tem que servir e trabalhar mais para ela. Bacana. Antes de que eu faça mais uma vez um convite, né, para as pessoas trazerem os seus produtos para a gente trabalhar junto. Foi um prazer muito grande, né? Obrigado. Ter você aqui. E antes que o Sérgio encerre também, eu queria muito dizer que essa experiência para a gente agora, né, Sérgio? É uma inovação. As pessoas, eu sou muito averso às pessoas que dizem que, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não, nós temos que criar, inovar. Verdade. E para mim esse podcast, sobretudo com a sua presença aqui hoje, falando de ideias, né, você usando um podcast como plataforma de marketing e de discussão de ideias, prova, Sérgio, mais do que nunca, que nós estamos criando. E eu falo isso com muito orgulho, sem arrogância. As pessoas têm que ir à frente. É difícil. Antes que a 11ª porta se abra, 10 vão se fechar. Verdade. Então, ter você aqui hoje falando de pré-candidatura, né, roteirizando sua pauta, o que você deseja falar para a população, para nós é um indicativo de sucesso. No sucesso, para nós, tem outro conceito, né, Sérgio? O sucesso é sucesso. Está servindo Rafael. Bem. Obrigado. Sérgio, Rafael, eu quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade que você nos deu, né, de contar um pouco da nossa história, falar um pouco da vontade de servir, enfim, várias outras pessoas podem pegar isso como exemplo e tá mudando um pouquinho a vida deles lá. E nunca desistir, né? Nós não podemos desistir do nosso sonho. E essa ferramenta, mais uma vez, que vocês estão criando aqui, é ferramenta que, com certeza, vai ser usada por muitos outros que vão empresários, artistas, agendando. O poder privado e público, né? Que eu acho que é uma ferramenta importante. Vocês estão de parabéns. E o que depender de nós no futuro, vamos fazer grande parceria com vocês aqui, tá? Será ótimo. Mas obrigado mesmo. Estamos abertos também. Bom demais aqui. A sua pré-candidatura, faço votos para que, né, tudo dê certo. Valeu. Então, obrigado, Valci. Foi um prazer conversar com você, com o Rafael. Pelo pouco que eu conversei aqui com você, eu percebi o quanto você é grande, o quanto você é uma pessoa humana. Obrigado. Então, parabéns, sucesso para você, seja como ele vier. Obrigado, vamos lá. Rafael, você pode encerrar aí agora. Eu vou fazer um bis aqui, né?
também percebi o quanto você é grande. Obrigado. Valeu, amigo. Eu tô saindo aqui cheio mais de vitória. Dois grandes homens aí que trouxe mais energia, mais vontade pra gente para seguir, viu? Obrigado mesmo. Bom. E você, Montes Clarense, a gente agradece aí a sua audiência. Lembrando mais uma vez que esse podcast agora é uma plataforma multifocal para treinamento. Você quer vender um treinamento aqui, a RE Mídia, o estúdio que nós contratamos, fica um dia todo aqui com vocês gravando para você vender seu curso. Quer apresentar seu produto? Nós vamos roteirizar uma lavanderia nas próximas semanas, mostrando como é que uma lavanderia automatizada funciona, com as dicas, né? Com a atriz contratada pelos proprietários. Então, o terapeuta, o profissional liberal que quer vir apresentar seu trabalho, venha. Além de marketing, como eu disse, é útil à população e, sobretudo, acessível. É no YouTube, é de graça, né? Eu agradeço muito a vocês. Se vocês acharam que contribui, que agrega, a oferta que eu peço é compartilhem Política e Vida. Realmente esse episódio faz jus a esse nome, Política e Vida. Verdade. É isso aí. Muita paz, gente. Até mais. Valeu.